pessoal, continuando aqui respondendo as perguntas que foram feitas pela internet, pelo Instagram, pelo Bastão de Hermes, pelo canal, né? E veio uma outra pergunta também sobre os estágios de transformação masculina. Então, vamos ver aqui a pergunta, né? É de um outro seguidor. Você cita que nessa fase, né, ele está falando da fase do Édipo, o menino precisa se desconectar da mãe e se identificar com o masculino, que não precisa ser necessariamente o pai. Mas que, se esse masculino for muito fraco, ou um masculino agressivo, essa identificação fica interditada. O que caracterizaria o masculino fraco? Existe como evitar isso? Bom, se a gente pegar lá a fixação do complexo de Édipo, né, uma das consequências, e isso foi justificado até pela psicanálise, que seria uma das consequências da homossexualidade e também da síndrome de Dom Juan, né? Aquela pessoa que não consegue se fixar com a parceira. É como se o menino ficasse conectado com a mãe, com o feminino, e ela não conseguisse, né, ter o espelhamento com o masculino. Obviamente, isso não justifica a homossexualidade na sua totalidade, né? Isso não justifica, né, essas questões sexuais na sua totalidade. A gente sabe que isso é muito mais amplo. Mas, de certa forma, isso tem uma influência, sim, né? E, bom, quando a gente fala na questão da identificação com a mãe, né, e com a necessidade de se identificar com o masculino, e quando se fala no masculino fraco, o masculino fraco seria aquele masculino que não fosse valorizado pela criança. Isso pode ser muito variável. Por exemplo, um pai pouco amoroso, pouco presente, né? Um pai que é ausente. Tem um livro até muito interessante, né? De Guy Cornell, que é um junguiano canadense, chamado Pai Ausente, Filho Carente. Recomendo esse livro. E fala dessas questões do pai. Como é importante a gente se conectar com o masculino, né? A gente ter um masculino de exemplo, que sirva da gente de exemplo, que sirva para a gente de espelhamento, né? E às vezes você tem um masculino que é fraco para uma pessoa e para outra não é, né? Por isso que isso é muito subjetivo, não dá para a gente identificar o que seria um masculino fraco, mas de uma forma mais genérica, o masculino fraco, o pai fraco, seria aquele pai ausente, né? Aquele pai que não é presente, que não se faz presente, que é um pai que talvez não tenha conexão muito boa com os filhos, né? Que a libido, o interesse do pai esteja para outras questões, principalmente a questão financeira, às vezes, né? A gente vê muito isso. E seria um pai que perdeu essa conexão, né, com a criança, e que a criança perde a conexão com o pai. Às vezes isso nem é culpa do pai também, às vezes pode ser, né, outras questões que podem estar envolvidas, né? Por exemplo, uma mãe muito simbiótica também pode evitar que esse pai fique presente, né, que fique forte, tá bom? Então, pergunta muito interessante, obrigado pela pergunta, mandem mais perguntas para a gente poder responder. Abraço grande.